Então, com relação a enzimas, né? Enzimas e sua aplicação. Essa foto aqui está representando o que a gente tem representado. O E, enzima, o S, substrato, e o P, produto. Então, aqui a enzima vem, repare que tem um local aqui específico onde que o substrato vai se encaixar, que é a bolinha verde. Só que detalhe, tem essas outras substâncias aqui que não estão lá, não estão juntas, né? Então, aqui a enzima, o substrato se encaixou bem no sítio ativo da enzima. E a partir do momento que ele encaixou, o que a enzima conseguiu? Conseguiu quebrar exatamente aqui, ó. Então, ficam separadas. A bolinha verde, na verdade, é quebrada bem no meio, e essa branca com a vermelhinha sai lá para cima, outra branquinha por baixo, certo? Então, onde você entrou dois substratos praticamente separados, saiu um quebrado, os dois quebrados no meio, na verdade, né? Então, esse aqui é o produto. São os produtos, obviamente, e a enzima sai do lado. Repare que essa enzima aqui vai fazer o quê? Como ela está livre, ela vai fazer outra reação. A mesma reação que ela fez aqui, ela volta para cá, ó. Então, só falta uma seta mostrando ela daqui, ela começa de novo a reação. Então, isso daí, o substrato se liga exatamente no sítio ativo. Se não houvesse ligação da enzima, aquele substrato, para se transformar no produto, ia gastar muita energia, tá vendo? Que é a curva azul aqui, lá em cima. Mas como tivemos a participação da enzima, gasto pouca energia para acontecer essa reação. Que reação? Transformação do S no P, do substrato no produto. E a diferença? A diferença entre os dois níveis de energia, né? É o que a gente chama de energia de ativação. É isso daqui, exatamente isso daqui, energia de ativação. Então, aqui um outro exemplo, né? Modelo do encaixe induzido. Então, aqui você tem uma enzima em azulzinho lá, né? Que vai desestabilizar o bastão, resultando na catálise da reação. Então, o bastãozinho vem, se liga aqui, se liga na enzima e é quebrado. Então, esse é o S, é o substrato nisso, e aquele ali é o produto. Aqui está todo aquele gráfico lá da energia de ativação. Então, aí, o modelo do encaixe induzido, né? A enzima aí, e aqui a enzima com o substrato. Perceba que o substrato é distorcido para conformação exata do estado de transição. Então, enzimas, conforme já vimos, né, na semana passada, possuem alto grau de especificidade, são produtos naturais, fazem reações baratas e seguras, são altamente eficientes, acelera a velocidade de reação em 10 oitava a 10 a 11ª vez mais rápida do que sem a enzima, né? Então, acelera muito a velocidade de reação. Acabam trazendo uma economia do processo aí, porque reduz a energia de ativação. Não são tóxicas, né? Porque são proteínas, né? Então, não são tóxicas. É apenas mais uma proteína que você vai estar ingerindo. Se você ingerir um alimento que tem a presença da enzima, mas com o tempo elas facilmente já se
já se desnaturam, né? E funcionam apenas em condições de pH e temperatura favoráveis. Dentre as diversas classes de enzimas, uma delas é a carboidrase. Então, a gente viu aula passada, protease, obviamente quebra proteína, lipase, as que quebram lipídio, certo? E para nós aí, da área de agricultura, de alimentos, as carboidrases. As carboidrases vão quebrar carboidrato, certo? Muitas vezes a gente fala amilase também. A amilase é um tipo de carboidrato, porque a amilase vai quebrar o amido. O amido é um tipo de carboidrato. Então, a amilase é uma classe dentro das carboidrases. Na hora que ela pega aquela molécula longa do amido, que tem mais de 1.000, né, 1.400, 1.200 moléculas de glicose, ela quebra aquilo ali formando o quê? Monossacarídeo ou oligosacarídeo. O que é um oligosacarídeo? É até 20 moléculas de glicose juntas. Se tiver 2 moléculas, disacarídeo. 3 moléculas, trissacarídeo. E assim vai, tetra, penta, até 20. Até 20 glicoses juntas, a gente pode chamar de oligosacarídeo. Mais de 20 a gente já começa a chamar de polissacarídeo. Então, com relação às carboidrases, normalmente possuem uma especificidade, porque elas quebram a ligação glicosídica. Existem algumas que são endo e algumas que são exo. Obviamente, a exo quebra por fora começa a atuar por fora da molécula, certo? Depois que a exo abre a molécula, daí a endo entra para dentro da molécula e começa a atuar. Tem exo e endo, a carboidrases. E dependem da configuração do substrato. Você tem D-sacarídeos, alfa ou beta. É a configuração. Alfanômeros ou beta-números. Então, uma das carboidrases, ou talvez a mais famosa, né, é a amilase. A amilase vai quebrar o quê? A ligação alfa-1,4 ou alfa-1,6, tanto de amido quanto de glicogênio ou de outros sacarídeos. Por que eu falo ligação alfa-1,4? Porque essa é uma glicose. A glicose tem 6 carbonos. Então, a gente chama aqui carbono 1, 2, 3, 4, 5 e lá em cima o sexto, certo? Então, esse carbono 1 de uma glicose se liga ao carbono 4 da outra glicose. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Esse é o 4, esse é 1. Então, quando a gente tem uma ligação 1, 4, nessa conformação é a ligação alfa 1, 4, tá? E se for beta? Se for beta é outro tipo de ligação, mas essa daqui é alfa 1, 4. Então, a amilase vai agir nas alfa 1, 4. E depois também tem a alfa 1,6. O que é a alfa 1,6? Então, a alfa 1,4 vai ligando aqui uma do lado da outra. A 1,6 é entre duas cadeias alfa 1,4. Então, ó, carbono 1 daqui ligou o carbono 6. O carbono 6 é esse um que está fora do polígono, tá vendo? Carbono 6 aqui em cima. Então, esse é o 6, esse é o 6. Aqui, né? Então, repare, ligou o 6 ao 1, certo? O que é a amilose? A amilose é só essa linha de baixo aqui, forma uma amilose. Na hora que você ramifica ela, você vai ter uma amilopectina. Conforme a gente vai ver aqui nessa figura, tá vendo? Aqui, ó. Só ligação alfa-1,4 é uma linha. Se é uma linha, ela é linear, uma linha. Então a gente chama de amilose, só uma linha. O que é esse? Cada amarelinho desse aqui é uma glicose, uma glicose. Isso é uma amilose. Só que o amido é formado por amilose mais amilopectina. A amilopectina é a ramificação dela. Então, aqui você tem tudo ligação alfa-1,4, e a hora que ela ramifica, ela forma uma alfa-1,6, que é aquele outro tipo de ligação.
Então, aqui, ligações alfa 4, e cada vez que sai uma nova amilose da sua cadeia principal da amilose, você vai formando uma amilopectina. Ramificou, ramificou, ramificou. Ramificou a ligação alfa 6. Em linha, ramificação alfa 4. Linha que eu digo linear, é sinônimo, né? Daí aqui você tem outra molécula, glicogênio. O glicogênio já é a molécula de reserva dos animais. Então, onde que tem glicogênio? No fígado e no músculo dos animais, tá bom? É ali que fica armazenada a glicose. Ele possui também uma cadeia similar à milopectina, porém é mais ramificado, com 8 a 12 resíduos. O que é resíduo? Resíduo é cada glicose, certo? Então, o fígado, 7% dele é glicogênio. E aqui as enzimas, ó. Então, todas essas são carboidrases. Alfa-amilase, isoamilase. A gente falou que era amilases, né? Então, dentro da amilase, você tem alfa-amilase, isoamilase, beta-amilase, certo? Glicoamilase. Tudo isso é amilase. Cada uma vai atuar num ponto da cadeia. Então, a alfa-amilase atua mais na cadeia alfa 4 do amido. Qual que é a cadeia alfa 4? Aqui, ó. Então, a amilase quebra aqui, alfa 4. A isoamilase quebra a alfa 6, ligação alfa 6. Então, aqui, ó, alfa 4 está aqui, e a alfa 6 é as que ramificam ali. Então, a primeira, alfa 4, são as amilase, alfa-amilase, né? Isoamilase, alfa 6. Isomaltase também quebra a alfa 6, só que ela gosta de dextrinas limite, ou seja, ela não atua no meio da cadeia, ela atua na porção, o quê? É uma cadeia, imagina um negócio longo, na porção terminal, por isso que ela é limite, dextrina limite. E assim vai. Você vai ter ciclomaltodextrinase, quebra dextrinas lineares e ciclodextrina. Pululanase, amilopectina pululana. Beta-amilase, também ligação alfa 4, formando beta-maltose. O que é uma maltose? Maltose é duas glicoses, uma ligada na outra, certo? Então, quando você tem duas glicoses juntas, você vai ter uma maltose. Essas daqui, ó, glicoamilase, quebra as duas cadeias e já vai liberando a glicose, tá vendo? E essa alfa-glicosidase também, já vai liberando a glicose. Então, se é uma reação completa de quebra do amido, você tem a formação de resíduos monossacarídeos de glicose, certo? Se essa quebra do amido não for completa, você vai ter o quê? Oligosacarídeos, que são resíduos com 10, com 15, com 20 glicose, ou até polissacarídeos, resíduos aí com 50 glicose, 60, 70, certo? Então, não foi uma quebra completa. Uma quebra completa é quando você parte das 1.400 moléculas do amido, quebra todas elas e no final você vai ter só glicose. Aqui, imagina aqui, então, você quebra aqui, quebra aqui, quebra aqui, quebra ali, quebra aí durante 1.400 vezes. Você vai ter só glicose. Então, só recordando, a amilose, cadeia linear, forma uma linha, ligação alfa 4. Amilopectina, cadeia ramificada. Uma linha como se tivesse vários ramos, como se fosse uma árvore, por isso que fala ramos, né? Só que aqui a ligação é alfa 6, lá era alfa 4. Então, o amido é formado pelas duas. De novo, a amilose aqui
Guarde essa, amilose e amilopectina. O amido tem as duas. Só que varia, então. O arroz vai ter 18% de amilose, o resto é amilopectina. O milho, 27% de amilose, o resto é amilopectina. O arroz de milho ceroso tem 0% amilose, então ele é 100% amilopectina, entendeu? Já o trigo, 24% amilose. Ou seja, para completar 100, 76% amilopectina. Então, varia de acordo com o alimento, né? E com relação ao conteúdo de carboidrato, quais alimentos, aí vamos dizer assim, são fonte de carboidrato? Fruta, dependendo da fruta, entre 6% a 12%. Parece que é pouco, mas não é, porque o resto é tudo umidade, certo? Milho e batata, 15% de amido, o resto é umidade. Trigo, que já é mais seco, 60% de amido. Farinha de trigo, 70%. Certo? E assim vai. O açúcar é só sacarose. Açúcar de milho, 87,5%. Então, os alimentos variam, obviamente, no conteúdo de glicose. Certo? Então, cada enzima daquela vai ter um nome. Por exemplo, a amilase, qual é o nome dela? EC, que é a enzima Commission 3211. 3211. Por que 3? Está aqui, ó. Porque ela é uma hidrolase, certo? Então, tem esses 5 tipos aí, ó. Lá embaixo tem outro. Óxido redutase tipo 1, transferase tipo 2, hidrolase tipo 3, liase tipo 4, isomerase tipo 5. Então, a nossa amilase é uma hidrolase. O que é uma hidrolase? Catalisa reações entre um substrato e a água. Forma moléculas grandes que são quebradas em pequenas unidades. Certo? Então, tá aí, ó. Alfa-amilase EC3211 é o nome dela. Eu vou dar especificidade de cada uma, tá? Então, é só para a gente relembrar a nomenclatura. EC, enzima commission. Então, aqui dando um exemplo, né? De uma hexoquinase. É uma EC271.1. 2.7.1.1. O 2 é porque é transferase, o 7 é porque é fosfotransferase, ou seja, envolve a transferência de um grupo fosfato. O 1 porque esse grupo fosfato tem OH como aceptor. E o 2 também tem OH da glicose como aceptor. Aí, as classes, né? 1, oxirredutase, que a gente estava ali, era aqui, ó. Hidrolase, ela é uma amilase, a gente estava aqui, ó. Então, classe número 3, o primeiro número é 3, tá? 3.1 ponto alguma coisa. Vamos ver lá. Aqui, ó. 3.2.1.1. 3.2.1.1. No geral, como as enzimas são utilizadas? Vai ter lá, né? Amilase, quebra amido, celulase, quebra celulose, assim vai. Glicose isomerase, muda a conformação da glicose. Aí você tem aqui as que fazem transferase, fosfofrutosil transferase, glucosil transferase. E assim vai. Só lembrando que todas elas vão estar aqui dentro dessas classes aí. Certo? Então, aí algum exemplo, ó. Maltodextrina. O que é uma maltodextrina? É uma mistura de diversas dextrinas, né? Porém, ela consegue se dissolver facilmente em água. Qual a diferença dela para o amido? O amido, por exemplo, a maisena, né?
Você joga ela na água, é difícil, você até consegue dissolver, mas tem que jogar lá na água e ficar batendo, batendo, né? Ela não consegue dissolver. Ao passo que a dextrina, a maltodextrina, que já é, vamos supor, o amido, né? Imagine aí um amido de milho, né? A famosa maizena. Que você quebra ela com as enzimas, você vai ter o quê? Diversas dextrinas, que são, com relação ao amido, a maizena, é mais doce, e além disso, mistura em água e o organismo absorve mais rapidamente. Por quê? Porque não tem que fazer aquela digestão, né? No caso do amido, aqui já é parcialmente digerido. Digerido por quem? Pela conversão enzimática. Porém, cada amilase, em diferentes seres vivos, vai ter uma condição ótima de temperatura, tá? Mas o que percebemos aqui? Que ela gosta do pH em torno de 5 até 7. Mamíferos 7, as plantas 5, né? Micro-organismos 5, tá? Temperatura preferida dela, 40 a 50 graus. Exceto essas duas aqui. Essas duas aqui, você já pode trabalhar 85 graus, 60 graus. Então, são o quê? Resistente ao calor, termorresistente. Dependendo do que você for fazer, você está aí trabalhando numa temperatura alta, né? Numa hidrólise. Para você não baixar para 40, para você ter que usar de mamífero, você baixa só para 80, você consegue usar do Bacillus subtilis. Então, essa é a vantagem dela, termorresistente. Aí tá o quê? A vantagem de usar termorresistente aí, ó. Trabalhar na alta temperatura. Dificilmente o micro-organismo vai crescer ali, né? E uma vez que o amido, gelatina, em temperaturas superiores a 50, você está trabalhando ali, você não precisa baixar lá para 40, você baixa só para 45, 60, né? Aqui, ó, 60, entendeu? Você baixar lá para 40, 50, você trabalha nessa faixa aí. Só lembrando, o que que é gelatinização? Gelatinização, quando você aquece numa solução de água o seu amido durante um tempo de forma que ele gelatinize, ou seja, o grão incha, a água consegue entrar dentro do grão. Normalmente é 60, 70 graus por uma hora, depende do amido, né? Mas é essa temperatura aí, 70 até no máximo 72. A partir de 74 as enzimas já começam a se, algumas, né? Algumas enzimas já começam a quebrar, a se dissolver, desnaturar, se denaturar, tá bom? Então vamos lá. Aquela uma lá era a alfa-milase. E a beta-milase? Beta-milase hidrolisa ligações alfa-1,4 entre a amilose e a milopectina. É bem onde tinha aquelas, que saía aqueles ramos lá. Certo? Então, produtos. Da sua reação, a hora que você utiliza ela, você vai formar 90% de maltose, 10% de uma mistura de glicose mais maltotriose. A parte aqui está errada, a segunda parte aqui está errada, tá? Ocorre inversão da configuração do carbono 1 de alfa para beta. Bacillus polymeria. É um micro-organismo aí, um tipo de um bacilo, lactobacillus, aí, um bacillus que produz beta-milase. Se você quiser trabalhar com beta-milase de origem vegetal, pH ideal entre 5 e 6, temperatura 30 graus. Certo? Aí outra. Glicoamilase ou amiloglicosidase, que são sinônimos. São exoenzimas, ou seja,
Quando aquela cadeia lá do amido possui todas as amilose, amilopectina, todas juntas, grudadas, essa aqui age por fora, ela age quebrando por fora dessa cadeia. Ela quebra tanto a ligação alfa 4, alfa 3 e alfa 6. Ajudam a transformar o amido em glicose, mas requer a presença das alfas amilases. Então, sempre é bom trabalhar com duas, não só a beta, mas a alfa junto. Uma fonte delas, aspergilos e risóporos, pH 4, temperatura de 50 e 60 graus. Então, a partir desses micro-organismos, a gente consegue extrair ela. Enzimas desramificantes. São as que possuem afinidade pela ligação alfa 6. Vou voltar lá. A gente tem a ligação alfa 4, lá embaixo. Aqui, alfa 4. Então, aqui já agiu alfa-amilase, beta-amilase e alfa 6. Essa enzima que a gente vai tratar agora age apenas aqui, ó, apenas quebrando esse ramo. Na hora que ela quebra aqui, sai uma para lá, daí quebra aqui de novo, vai saindo várias aí. Mas tem que ter o quê? Substrato. Glicoamilase ou amiloglicosidase. Quebra todas as ligações, ó. 4, 3 e 6. Mas prefere mesmo a ligação alfa 4. Pode ser extraída de aspergilos e risóporos, que são fungos, né? Trabalha-se com ela pH 4 e temperaturas entre 50 e 60 graus. Certo? Isoamilase, agem-dextrina de tamanho médio, produzida por vegetais, como feijão e bactérias, flavobactérias. Pululanase, é um tipo de isoamilase, degrada a pululana. O que é pululana? Polímero de maltotriose, com ligação alfa 6. Falou triose é 3, né? Então é 3 maltoses. Maltotriose. Certo? Opa. Opa. E, por último, pululonase, tipo especial também de alfa-amilase, produzida por Aerobacter klebsiella. Então, essas enzimas, a gente viu aí que a maioria é retirada de micro-organismos, né? Ó, Flavobacterium, Aerobacter, Klebsiella, tá vendo? Aspergillus, Rhizopus, maioria, ó, bacilos, a maioria é retirada de fungos e bactérias. São extraídas lá e depois utilizadas aqui pelo ser humano. E são utilizadas para quê? Quais as aplicações industriais? Por exemplo, bebidas alcoólicas. Então, as leveduras alcoólicas, não, a gente já viu isso na bromato, não consegue degradar o amido. Consegue degradar apenas glicose. Então, para converter esse amido em glicose, a gente pode utilizar enzimas. Se você não tiver o malte, você pinga enzimas. Por exemplo, os Estados Unidos faz o uísque de milho. O milho, você não consegue fermentar ele direto. Então, eles pegam esse milho, acrescentam as enzimas lá, pH ideal, temperatura ideal, né? Fazem uma rampa, acrescenta algumas aquelas, a gente viu que tinha 7 lá, né? Acrescenta algumas, 3 ou 4 ali. Delas conseguem sacarificar. O que é sacarificar? Transformar o amido em glicose. E glicose, sim. Essa sim a levedura consegue fermentar. Certo?
Amilases vegetais. É quando a gente fabrica cerveja. Então, você pega o malte, que é uma semente, normalmente a semente da cevada. Você pega esse malte e introduz ele, né, a cevada já malteada na sua fermentação, antes de fazer a cerveja, na etapa chamada de braçagem. Então, a primeira etapa. No Oriente, como eles fazem o saquê? O saquê também é amido. Lembra que o saquê era feito de arroz. A tiquira. A tiquira também é um amido. A tiquira é uma bebida feita de mandioca. Então, tanto para quebrar o saquê, para quebrar o amido do arroz, quanto para quebrar o amido da mandioca, utilizamos também enzimas. É. Outro lugar que tem enzimas é na nossa saliva. Então, a gente, ao que a gente come um alimento aí, ele já começa a ser atacado por enzimas na própria boca. Por quê? Porque a gente possui as amilases, né? Sabendo disso, muitos índios aí, indígenas, utilizam essa enzima que está aqui na saliva, acabam o quê? Cuspindo ali dentro do alimento. Daí a saliva vai o quê? Fazer a quebra desse amido. Tá bom? Depois da quebra desse amido, vem a fermentação. A levedura não fermenta amido. Daí você tem aquela bebida caxire. Caxire ou cauim. O que é caxire ou cauim? É bebida alcoólica feita da mandioca. Bebida da mandioca. Muito bem. O malte. Você pode ter malte de trigo, malte de cevada, malte de centeio. Falou malte, o que é? É quando você pega o trigo, a cevada, o centeio, é que normalmente a gente utiliza a cevada. Então é meio sinônimo. Malte é grão de cevada. Mas também você pode ter o trigo malteado, tá? O centeio malteado. Mas falou malte, em geral, é o grão de cevada submetido ao processo de germinação. Quando ele começa a germinar, ele desenvolve enzimas que conseguem quebrar o amido. Não só o amido dele, mas quanto o amido de outras sementes que sejam acrescentadas. Por isso que na cerveja as pessoas adicionam milho, que é amido. Mas as enzimas do próprio malte atacam esse amido do milho. Certo? Como é feita a maltagem? Semente é descascada, submersa em água por 2 a 3 dias aí, numa câmara de germinação. Você pode acrescentar hormônios, giberelinas, se você quiser, não necessariamente, porque na própria germinação já é liberado dentro da semente, internamente, já é liberado esses hormônios, que chega a concentração até 1000 vezes maior do que da semente lá. Então, a semente não tinha esses hormônios. Não tinha, portanto, enzimas. Antes de germinar. A hora que ela começa a germinar, a concentração das enzimas, que aqui era 0 no amido, no malte é 1000 vezes maior do que lá na frente. Depois a gente faz a secagem, moagem dos grãos. Os grãos são adicionados aos cereais que serão sacarificados na fermentação, no processo chamado como braçagem. Isso é para fazer todas aquelas bebidas dos Estados Unidos, da Europa, né? Vodka, uísque, todas aquelas bebidas são feitas com sacarificação. Na panificação. Quando a gente faz a massa do pão, vocês vão ver lá na disciplina, de amidos, né? Que na massa a gente o quê? Acrescenta açúcar. Então é esse açúcar que o fermento vai
fermentar. A hora que ele fermenta esse açúcar, lá dentro do forno, começa a fermentação aqui fora, né? Depois você coloca ele lá no forno, no quentinho. O que acontece? O açúcar é transformado em CO2 e álcool. O álcool, obviamente, evapora, o CO2 sobe. A hora que ele sobe, o que acontece com a massa? A massa cresce. Não é isso, Maurílio? Dormiu, hein? A massa cresce. Por que a massa cresce? Porque ela não consegue absorver esse gás liberado que escapa, mas ele leva as fibras, né? As fibras do trigo para cima. As fibras não, o glúten do trigo, não é isso? Daí a massa incha para fazer pão, né? Muitas empresas adicionam enzimas à massa, algumas colocam só o fermento, depende da sua, né? Do pão que você vai fazer também, né? O problema é que as enzimas são meio caras, né? Mas são as leveduras que fazem essa fermentação da massa, porque lá tinha açúcar. Açúcar e amido. Se você acrescenta a enzima, ela consegue também transformar esse amido em glicose. Daí a levedura vai lá e fermenta isso aí, ela chega a liberar um pouco de álcool lá dentro do forno, né? Mas, obviamente, aquela temperatura alta, um pouquinho de álcool que é liberado já evapora, um pouquinho só, né, que é produzido ali, porque a grande maior parte do amido, a levedura, não consegue fermentar, dentro do forno ainda mais, né? Então, um pouquinho de álcool é liberado e o CO2 é o que faz a massa crescer. Tudo bem? Pequenas quantidades livres de glicose auxiliam na formação da cor do pão. Vocês devem ter estudado a tal da reação de Maillard, que é a atuação da glicose, né? Altas temperaturas, ela faz a tal da caramelização que vem depois. Mas antes da caramelização, a adição de Maillard, que dá aquela coloração bonita que a gente vê no pão lá por fora, né? Além de aumentar a vida de prateleira do pão. Quando, na sua receita de pão, não é todo pão, né? Mas na sua receita de pão, você adiciona alfa-amilase, de aspergilos, oryzae ou beta-amilase, você tem um bom resultado de volume. O pão cresce muito. Porém, como as enzimas são termolábeis, elas atingem apenas uma pequena quantidade de amido, tá? Senão também o seu pão ia virar álcool, exatamente. Mas existem também alfamilases termorresistentes. Daí essas aqui, que foi, a gente já tinha visto lá atrás, lembra lá de trás, lá, não vou voltar, mas tinha uma lá que aguentava até 80 graus, né? Essa daqui você já pode pôr no forno. Por quê? Porque ela resiste à temperatura do forno ao entrar em contato com amido gelatinizado. Ou seja, ela aumenta a vida de prateleira sem apresentar, porém apresenta o risco de superdosagem. Não pode pôr muito, né? Senão depois ele fica cheio de enzima, o pão lá é perigoso aí, dá problemas aí durante a digestão depois, né? Como essa aqui aumenta muito, aguenta alta temperatura, essa aqui morre logo, às vezes ele faz uma mistura das duas, né? Da bacteriana, que vai aguentar muito, mas pode te dar uma dor de barriga no final, quando você for comer o pão, com essa daqui, que vai morrer logo, mas em compensação, ela já é degradada pelo calor, né? Já entra lá em processo de calor. Enfim, o calor, desnaturação, pronto, lembrei, denaturação. Então ela é denaturada pelo calor, tá?
do forno. A outra aguenta mais esse calor. Isso daqui é um mix, né? Então, quando a gente compra esse mix para fazer pão, se você olhar lá no ingredientes, né? Aparênciam, isso aqui vem escrito lá atrás, né? Aqui é a frente, mas lá atrás do pão de batata, é gostoso. Lá atrás do saquinho, né? Nos ingredientes vem escrito lá: açúcar, batata, gema de ovo, leite. E olha o que mais, ó. Melhoradores de farinha alfa-amilase. Ou seja, em algumas receitas já vem a enzima já dentro do pão. Essa aqui ainda tem hemicelulase ainda. Além da amilase, tem celulase. Certo? O amido. Que é o... Para que o amido pode ser usado, né? Quando você tem ele aqui, ó, você trata ele só com essa enzima aqui, ó, ciclomaltodextrina, transferase, você vai ter uma ciclodextrina. Se você liquefaz ele com alfa-amilase, você vai ter uma maltodextrina, que é aquele pozinho que a gente viu ali atrás. E se você sacarifica ele, continua a reação com a beta-amilase, com a pululanase, você vai ter o xarope de maltose. Maltose é um disacarídeo, né? Maltose e 2 glicose junta. Muito utilizado isso aqui na indústria de cerveja. Então, às vezes, o cara da cerveja já compra isso aqui. Ou o próprio cara que vai fabricar uísque ou qualquer bebida alcoólica de amido, uma vodka, né? Já compra esse xarope de maltose. Se você quiser continuar a sua degradação, transformar ela em glicose, que é o monossacarídeo, esse aqui é o disacarídeo. Daí você trata ela com a glicoamilase e o quê? Mais pululanase. Se você quiser transformar parte dessa glicose em frutose, por que você faria isso? Porque essa daqui, a glicose, ela é boa para fazer bala, porque ela cristaliza, mas ela não é doce. A glicose é pouco doce. E ao mesmo tempo que ela não é doce, a pessoa que tem diabetes não pode comer muita, porque como é glicose pura, faz a insulina aumentar, né? Resultando aí numa diabetes. Então, transformar parte dela em frutose, você vai ter o xarope de frutose, para fazer isso você usa a glicose isomerase. Você isomeriza a parte dela, aqui embaixo tem o xarope de frutose, que vai ter o quê? Metade de glicose e metade de frutose. É mais doce que ela, ou seja, você pode consumir menos porque é mais doce, não afeta tanto o seu sistema hormonal. Por quê? Porque não faz você liberar tanta insulina, é só a glicose que faz liberar a insulina. Então, esse aqui de baixo, que está aqui, ó, esse último aqui, você pode ter qualquer um desses, ó. Professor, tem uma pergunta. Oi, faz. Esses xaropes aí que eles fazem para comprar, tem uns que falam que é sem açúcar. Esse que é sem açúcar passa por esse processo, isomerização? Então, o sem açúcar, porque na verdade a glicose é um açúcar também, né? Mas só que ela não é doce, tá? Então, qual a diferença dessa para o isomerizado? É que você aumenta o teor de doçura, vamos dizer assim. Então, é mais doce, realmente é mais doce, tá bom? Mas a glicose é um pouco doce. Não sei se você já comeu aquele xarope de glicose, né? Tem tanto cara. Tem a foto dele aqui, quer ver? Ó? Esse daqui, ó. Você experimentou esse aqui? Ele é pouco doce, vamos dizer assim, né? Então, Já ele é comi com pouco pão, não é doce, doce, tá? não. Isso, é muito pouco doce. Só que ele tem uma vantagem, ele cristaliza. Então, você quer fazer um bolo bonito, um bolo que fica com aquelas capas por cima, né? Para fazer bala, para fazer chicletes, para fazer doce em geral, usa muito isso aqui, para fazer alguns tipos de comida, tá? Só que é o que você falou, ele não é tão doce.
Se você quiser adoçar isso aqui, daí é isomerase. Entendeu? Para adoçar ele, você pega a isomerase, daí aquele é só glicose. A hora que você coloca glicose e isomerase, você vai ter uma mistura de glicose com frutose. E a frutose é doce. Só que detalhe, você não consegue fazer uma... Você não transforma isso aqui em 100% em frutose. Por quê? Porque conforme a frutose vai sendo produzida, ela retroinibe, ela inibe a própria enzima glicose isomerase. Chama-se retroinibição, né? Que toda enzima tem isso. Conforme você vai produzindo muito produto, ela para de trabalhar, entendeu? Então, você vê como é complicado lá nos Estados Unidos, embora eles tenham milho em abundância, né? Milho lá para eles é que nem cana aqui para nós, né? A gente também tem muito milho aqui, mas lá eles têm muito mais. Milho para ele é que nem soja para nós, vamos dizer assim, né? Só que eles não têm a cana, então o que eles fazem? Pegam o milho, né? Quebra ele pelas diversas enzimas aí e chega no final ele ainda trata com a isomerase, que é essa última aqui, ó, glicose isomerase. Ele vai ter esse daí que é mais doce, realmente é mais doce, né? Que é esse daqui. Bem, depende, conforme você. Ah, esse daqui de baixo, ó. Então, esse daqui, ó. Então, esse daqui é o que é doce. Você tem bastante frutose e pouca glicose. Ou meio a meio, né? Você não consegue isomerizar muito. Mas varia muito aí. Às vezes eles produzem só meio a meio, depois eles passam numa peneira molecular. Ele aumenta esse teor de frutose aqui, que eu falei que era aproximadamente metade, né? Mas se você depois filtrar ela numa peneira molecular, você acaba aumentando esse teor de frutose. Então, quanto mais frutose tiver, mais doce é, certo? Só que não cristaliza. Então, assim, a glicose cristaliza bem, mas não é doce. E ainda faz mal para o organismo, porque é o que causa diabetes. A frutose é bem mais doce, só que ela não tem essa propriedade de cristalizar. Porém, se você está trabalhando para uma indústria de refrigerante, você não quer que ela cristalize, você quer que ele fique o quê? Você não quer que o refrigerante comece a formar açúcar lá no final, né? Então, é mais interessante você ter mais frutose e menos glicose. Certo? Então, é por aí. A maltose é duas glicoses junto, ó. Então, a maltose, que é esse daqui, ó, saiu aqui, ó, veio para cá, usou uma enzima aqui, outra aqui, e usou essas duas aqui de baixo. Quando você sai para cá, para a direita, né? Saiu para cá, para a esquerda de quem olha, você tem só a maltose. E a maltose, essas duas primeiras aqui, ó, utilizada para sorvete, bala, né? Panificação, confeitaria, congelados e cerveja principalmente. Ela tem controle, ela cristaliza, não cristaliza muito não, viu? Não, o que mais cristaliza é a glicose, mas ela também cristaliza um pouco, maltose, para sorvetes e balas. Aqui melhora a cor, né? Reação de Maillard lá, a processo aqui de maltose. Esse daqui é maltose mais glicose. A gente já sai. O que eu apertei aqui? A gente já sai aqui, ó, maltose mais glicose, você vem para cá e já saiu para a esquerda, aqui, direita de quem olha. Ó. Então, aqui é a glicose, tá vendo? Então, uma mistura de... Aqui, vamos dizer, você tem a maltose, né? Ah, não, desculpa. É uma mistura das duas, ó. Ele coloca um pouco dessa enzima, tem a maltose. E um pouco dessas duas aqui, ele tem a glicose, tá vendo? Essas duas enzimas aqui. Bem, você pode fazer essa clarificação, depois você separa em dois reatores diferentes, vamos dizer, né? Eles têm a glicose e a maltose. Se você tiver mais maltose, sorvete e bala. Se você tiver aqui um pouco mais de glicose, seria mais para refrigerante, panificação, geleias. Se você tiver muita glicose, panificação, alimentos infantis, né, para criança, alimento para atletas.
que é aquela maltodextrina lá, né? E quais os efeitos dela. E por último lá, né, se você tiver mais frutose, menos maltose, muito menos maltose e menos glicose, você deixa ela mais doce. Seria mais para sorvetes, molhos, doce, refrigerante, condimentos. E os efeitos dela, né? Cada uma vai ter um efeito lá. Essa daqui é praticamente a sacarose. Lembrando que a nossa sacarose de cana, o que que é? É uma glicose, mas uma frutose. Seria 50% de cada aqui, tá bom? Então, sacarose seria metade, 50 aqui e 50 aqui, que é nosso açúcar de cana, né? Só que tem país, na Europa também eles não tem cana, né? Na Europa também é outro país que eles usam o açúcar da beterraba ou o próprio açúcar do milho também eles fazem. Vantagem, não cristaliza fácil, né? Promove reações de escurecimento. Esse daqui, carameliza, confere brilho, controle da doçura, porque não é tão doce assim, entendeu? Depende da receita. Você vai fazer um pão, né? Não é interessante que o pão seja doce, né? A não ser se for pão doce, é o sonho. Mas tem certos alimentos que você não quer realmente que fique doce, né? Aí você trabalha mais com a glicose, mais com o amido lá, mais com o caro, que é o caro e o ioque lá daquela fruta. Então, menos doce. E assim vai. Esse daqui estabiliza o sabor, controle da cristalização e assim por diante. Esse daqui é um elaborado. Ah, tá. Esse aqui é glicose. Esse aqui é glicose, tá? Glicose pura, tá? O que eu falei, diabético não pode muito com açúcar. Uma pessoa que está com a hipoglicemia, ou seja, está com açúcar baixo, né? Hipoglicêmico, ela toma tem até, isso aqui é um tipo de uma bala, né? Ela come isso daqui, que ela chupa, como que chama? Hormônio, né? A insulina. A insulina já dispara, já sobe que sobe a insulina, entendeu? Então, para quem tem hipoglicemia. Outros lugares que a gente não percebe, mas tem, ó, essas barrinhas de cereais, né? Pode reparar lá, ó. Tem xarope de glicose, maltodextrina, tá vendo? Que a gente não consegue nem ler tanta coisa que tem, né? Até dióxido de titânio, quanta coisa. Mas se você olhar lá nas entrelinhas, tá lá, ó, xarope de glicose e maltodextrina. Esse daqui é o famoso xarope de glicose. Não é mel, hein? Não me vá confundir com mel, tá bom? É para ser bem mais barato que o mel. Por quê? Porque é feito de milho. E milho, teoricamente, é barato, né? Mas pode fazer de mandioca também, isso aqui, viu? Pode ser feito de mandioca também. Qualquer fonte de amido. O mais utilizado é o milho, tá? Mas poderia fazer de mandioca, poderia... Eu não sei, estou chutando aqui, mas acredito que na China, no Japão, que tem muito arroz, eles devam fazer o xarope de arroz, tá? Glicose. Não, não sei, não conheço. Mas no Brasil já foi feito de mandioca isso daqui, xarope de glicose feito a partir de mandioca, tá? Estados Unidos é milho, porque tem mais milho lá, né? E assim vai. E a tal da ciclodextrina? A gente não falou dela ainda, né? Mas a ciclodextrina é isso daqui, ó. É um anel formado por diversas glicoses. Ó, aqui, ó, uma glicose, podem reparar. Aqui é outra glicose, aqui é outra, tá vendo? Que estão ligadas? Aqui é outra, ó. Até por contar, 1, 2, 3, 4, 5, meia dúzia. São glicoses ligadas, né? Por ligação alfa. Alfa-ciclodextrina. Formou um anel, vamos dizer assim, né? Isso daqui também são várias glicoses ligadas por ligação beta. Que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beta-ciclodextrina. Essa daqui é uma gama. Isso aqui acho que é gama, né? Não lembro. Acho que é uma gama. Gama-ciclodextrina. É outro tipo de ligação entre as glicoses. Lembra que as glicoses lá ligavam a ligação alfa-1,4. Mas se você tiver a ligação beta ou ligação gama, você tem uma outra configuração.
Esses, vamos dizer assim, já é um tipo de um oligosacarídeo, né? Oligo, porque tem menos de 20. Eles formam esse anel, né? Em vez de só ligar, liga nas pontas também. Então, acaba fechando o ciclo aí, né? Forma um anel. Deixando a cavidade interna, aqui dentro não entra água, tá? Então, acaba fechando isso daí. Esse interior aqui é hidrofóbico. Hidrofóbico aqui não entra água. Aí, ó. A gente contou lá, ó. 6, 7 ou 8, tá vendo? A gente contou lá, ó. 6, 7, 8 unidades de glicose ligadas. A gente chama de oligosacarídeos, porque tem menos de 20. A partir de 20 já começa a chamar de poli. Se bem que poli mesmo é o amido que tem 1.400 glicose. Mas a partir de 20 já não é oligosacarídeo, que já tem mais, né? E são produzidos quando a gente trata eles apenas com essa enzima. Ciclomaltodextrina glucanotransferase. A abreviação dela, CGTase. Então, quando você pega o amido lá, lembra do amido? Trata com essa enzima, você vai produzir esses 3 tipos de ciclodextrinas, alfa, gama e beta. São utilizados para dispersão de compostos hidrofóbicos, aromas, indústria de pigmentos, indústria de fármacos. Por que hidrofóbico? Porque dentro dele não entra água, né? Uma cavidade dentro dele é apolar. Não consegue entrar água lá dentro. E acabou. Acabou já, gente. Nossa, acabou cedo hoje. Falei muito rápido. Bem, então, deixa eu fechar aqui. Só desgravar aqui, peraí. Estava gravando, né? Semana passada.